Tá bom, bem. Então, boa noite a todos, né? Agradecer a presença dos vereadores, das vereadoras. Agradecer o Rubens, o Pablo, que estão participando. Daqui a pouquinho o Marcionei vai entrar também para dar algumas explicações para a gente. E eu passo a palavra, então, para o Rubens, né? O Pablo, enfim, a respeito do projeto que entrou para a gente ali. Boa noite a todos. Gostaria também de agradecer o convite para poder esclarecer este projeto junto aos vereadores e à população em geral, né? E sei que ela é um pouco controversa, até porque a gente tem a Lei Complementar 173, que a princípio ela veda a questão de aumento de pessoal nesse período de pandemia. Só que, por exemplo, ela tem alguns detalhes, né? Por exemplo, que inclusive a questão de que leis anteriores, por exemplo, que nem a nossa revisão geral anual, ela está contemplada na nossa lei orgânica municipal, né? Onde é que ela diz que nossa revisão geral anual dos servidores, ela é sempre dada em maio, em abril, e é pelo índice do INPC. E nesse caso, a gente, obedecendo o que fala a Lei 173, ela coloca que, por exemplo, as despesas elas não podem ser reajustadas por outro índice a não ser o IPCA, nesse período da pandemia até 31 de dezembro de 2021. Então, eu até abri aqui o projeto para colocar os percentuais que estão colocados. O IPCA, ele, nos últimos 12 meses, ele é de 5,2%. E o INPC é um pouquinho maior. Deixa eu só ver aqui. Ele é de 6%. Se a Débora puder me ajudar. É um pouquinho acima, agora não estou encontrando o índice, acima de 6%, né? Não, isso está aqui. 6,22%. Sim, eu já achei aqui, 6,22%, né? Então, é claro que o IPCA ele é abaixo do índice que nós temos previsto na nossa lei orgânica. Por outro lado, também lembro que ano passado, até em virtude da pandemia, tinha sido aprovado um projeto de lei dando a revisão geral anual, por conta também do INPC, referente ao período de 2019, de 3,92%, e até pela questão, no momento, pelas incertezas que se tinham, a lei ela não chegou ela chegou a ser sancionada e também ela foi novamente anulada pela Câmara de Vereadores, né? Então foi esses 3,92% que eram para ser concedidos na época não foram concedidos, né? Outra coisa que eu gostaria de colocar, que depois até o Pablo coloca essa questão, nós temos assim, hoje a manifestação ela não é assim muito oficial, até porque ninguém está querendo até se colocar, por exemplo, porque ninguém é dono da verdade, até numa questão tão controversa, porque a lei ela é cheia de detalhes, e até o próprio Tribunal de Contas, eles têm colocado os pareceres deles, né, que é possível dar a revisão geral anual, mas que se atente que a gente não ultrapasse os percentuais de gastos com pessoal. Então, no nosso caso, os gastos atuais, que a gente está limitado, é o 51,30, né, que seria assim o 51,30% da receita corrente líquida, e seria assim até esse valor que nós podemos chegar, onde a gente pode contratar, pode ter nenhuma sanção, né,
em relação a questões de pessoal. Nós já tivemos épocas realmente muito ruins, que até os valores ultrapassaram até 54%, né? Aí a lei, ela obriga em 8 meses a ter que retornar. Por isso houve em outras épocas o corte de gratificações, até a Câmara, na gestão passada, ela aprovou, por exemplo, o corte de gratificações, a redução de alguns salários, né? Então, isso tudo foram medidas de contenção que foram feitas na época, até para poder regularizar essa situação e que, na verdade, veio com... a gente obteve êxito, né? E, atualmente, a situação, assim, ela está muito confortável, até pelo fato que esse não foi dado nenhum aumento no ano passado. Então, em janeiro, os gastos pessoal do executivo fecharam em 49,01%, em fevereiro 49,03% e em março 48,12%. Só para ter uma ideia, ela está numa decrescente, até pelo fato, porque a receita ela está muito boa esse ano, né? Em janeiro, nós tivemos um crescimento comparado à receita de janeiro do ano passado em 22,8% maior do que janeiro. Em fevereiro, ela foi um pouquinho menor, foi 6,1% maior. Em março, foi 30,3% maior. Então, ela vem se comportando assim, num sentido assim, esse ano promete ser um ano muito bom. Santa Catarina realmente está assim, os senhores acompanham, né? Os senhores acompanham, que realmente o nosso governo está empenhado, inclusive, apesar de todas as dificuldades com o Covid, em não fazer o lockdown, né? Tentar administrar o Covid da melhor forma possível, até pelo fato de deixar as indústrias funcionando, o comércio funcionando. Então, nós estamos atualmente com 18,9% em média de arrecadação maior do que ano passado. Então, esse 5,2%, independente de qualquer coisa, impactam praticamente nada em relação ao aumento da receita, se for considerar isso. Por outro lado, outro exemplo que eu posso dar é que se a receita fosse igual ao do ano passado, esses 5,2% dariam em um ano 2,6% em média a mais do que daria, por exemplo, em cima dos 48% que está, 48,1% que está agora. Então, por exemplo, seria 50,7%. Então, a gente ainda ficaria abaixo dos 51,3% que a lei estabelece. Então, nessa situação, mas como eu estava colocando, a Receita se comportando dessa forma, com 18,9% acima, né, dificilmente esse impacto será sentido e, na verdade, pode ser concedido tranquilamente, sem medo nenhum de extrapolar, por exemplo, os percentuais de gastos com pessoal previstos na lei de responsabilidade fiscal. Por outro lado, a gente está sofrendo também, porque talvez não se sabe, mas a gente também vive momentos difíceis na área técnica da prefeitura, onde, por exemplo, nossos servidores eles são preparados em alguns anos até para fazerem suas funções, e infelizmente hoje os salários também são muito baixos. E eles são assediados por empresas e outros órgãos, e onde se pagam mais, e então isso seria uma pequena forma de tentar evitar, por exemplo, também que o pessoal vá embora ou deixe o setor público e num momento tão difícil que é o momento, né? Principalmente para poder repor também esse pessoal, porque a gente está limitado em fazer concurso, em simplesmente só para repor vagas, né? A não ser para a saúde, que está aberto, se precisando de algum cargo, né? Agora, nos demais, realmente seria essa a minha colocação. Colocar, assim, o bom momento que o município vive na questão da arrecadação. A gente também, dos municípios do Alto Vale, conseguimos, assim, nos últimos anos, um crescimento de ICMS
continuamente, não é tanto assim, mas em média acima de 5% a cada ano de crescimento. O Donema está crescendo e é uma dó que o censo parece-me que foi cancelado novamente, para a gente poder realmente ver esses impactos, né, por exemplo, reais, como a nova pesquisa a ser feita pelo censo, né, mas provavelmente vai ficar só para o ano que vem. Então eu coloco isso aí e também eu deixo essa parte mais legal, então, para o Pablo, ou se a Débora quiser complementar alguma coisa, ou se os senhores têm alguma dúvida. Boa noite, Débora. Desculpa, antes não te cumprimentei, eu não vi que você estava participando, que eu estou aqui com o celular. Eu acho que o Marcionei também entrou, né? Está participando aí com a gente. Então, se algum vereador tiver alguma pergunta, pode estar fazendo ali por Rubens, ou a gente vai estar passando a palavra para a próxima pessoa que quer explicar para nós aí. Boa noite a todos. Eliane, talvez eu possa me manifestar para explicar a parte legal. Com E para certeza. talvez tirar algumas dúvidas dos vereadores, né, se houver alguma dúvida. Primeiro, boa noite a todos. Agradeço o convite de estar nessa reunião. Vi que ela é bastante informal, então, assim, se qualquer um de vocês tiver qualquer dúvida acerca de alguma explanação que eu venha fazer, fiquem bem à vontade para me perguntar, porque eu estou aqui realmente para tentar ajudá-los nessa missão aí de, eventualmente, aprovar ou não a revisão anual dos servidores públicos. Ano passado, vocês se lembram, a gente se debruçou sobre essa questão, como o Rubens bem falou, é uma questão nova, né, veio junto com a pandemia, e as dúvidas surgiram em decorrência da Lei 173, né, a lei complementar, que impediu que as prefeituras, no primeiro momento, concedessem qualquer tipo de reajuste para os seus servidores públicos até dia 31 de dezembro do corrente ano, né, do ano 2021. No ano passado, como a coisa estava muito ainda nova, o Ministério Público do Tribunal de Contas, depois dos vereadores terem aprovado a revisão anual, ele emitiu um parecer solicitando que os municípios não efetuassem essa revisão anual em decorrência da Lei 173. Né? Depois dessa solicitação do Ministério Público do Tribunal de Contas, e aqui eu abro um parênteses, existem vários ministérios públicos, tem o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e tem o Ministério Público do Tribunal de Contas, que não é quem julga no Tribunal de Contas, ele é só uma parte do processo. Quem decide são os conselheiros, eles que têm a palavra final. Pois bem, no final do ano passado, esses conselheiros, depois de ouvirem as argumentações do Ministério Público do Tribunal de Contas e ouvirem as argumentações dos municípios, emitiu um parecer dizendo que a revisão anual dos servidores públicos não estaria incluída nas vedações da Lei 173. E então os municípios passaram a conceder, muitos já haviam concedido no ano passado, mas ainda havia uma dúvida muito grande, e Dona Ema entendeu por bem revogar aquela lei. Então, os municípios esse ano passaram a conceder a revisão anual dos servidores com base nesse parecer do Tribunal de Contas de Santa Catarina, que disse que sim, pode-se conceder a revisão aos servidores. Desde que observado, aí sim, um dos requisitos uma das determinações, aliás, da Lei 173, que é o reajuste pelo IPCA. Esse parecer foi de dezembro, se eu não me engano, do ano passado, e esse ano, então, em março, o STF se debruçou sobre 4 ações diretas de inconstitucionalidade, que foram impetradas, dizendo que a Lei Complementar 173 seria inconstitucional, né, dentre alguns argumentos, eles alegavam que ela feria o pacto federativo, ou seja, os municípios têm competência para legislar com relação aos seus servidores, o Estado para com os servidores do Estado e a União para os servidores da União. Então, não seria competência da União baixar uma lei complementar dizendo que o que os municípios poderiam não fazer.
Então, o STF, recentemente, em março agora, mês passado, se debruçou sobre essa questão e julgou improcedente todas as ações diretas de inconstitucionalidade, dizendo que a Lei 173, ela é constitucional. Ou seja, ela veda a situação de reajuste para o servidor público até dia 31 de dezembro desse ano. Como o STF decidiu, né, e isso aí virou uma decisão de caráter de repercussão geral, ou seja, vincula a todos, o Tribunal de Contas voltou a se manifestar sobre a revisão anual dos servidores. Já que o STF diz que é constitucional, aí o prefeito Gaspar fez uma consulta ao Tribunal de Contas e disse, pois é, agora que eles disseram que é constitucional, podemos ou não conceder a revisão anual? E aqueles municípios que concederam, o que irão fazer? Vão cobrar de seus servidores o que receberam indevidamente? Enfim. Então, no dia 31 de março desse ano, ou seja, uma semana e pouco atrás, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina emitiu um novo parecer dizendo que a revisão anual pode ser concedida. E aí eu vou trazer algumas situações para que vocês entendam, um pedacinho só do voto, para que os vereadores possam entender, porque a lei fala em reajuste, ela não fala em revisão anual. E aí, então, os conselheiros, eles até trazem uma conceituação da ministra Carmen Lúcia, né, do STF, que eventualmente vai ter que julgar isso de novo, se for o caso, e ela diz o seguinte, essa revisão anual, distingue-se do reajuste por quê? Enquanto a revisão, no caso, implica examinar novo quanto de remuneração para adaptá-lo ao valor da moeda, o reajuste importa em alterar o valor para ajustá-lo às condições ou ao custo de vida que se entende dever guardar correspondência com o ganho do agente público. Revê-se a remuneração para fazer a releitura financeira do seu valor intrínseco. Pela revisão, se corrige o valor monetário que corresponde ao valor remuneratório adotado, enquanto que pelo reajuste se modifica o valor considerado devido pela modificação do próprio padrão quantificado. Então, há uma distinção, segundo os entendimentos majoritários, e da ministra Carmen Lúcia é um deles, que a revisão é a reposição do valor econômico do salário do funcionário público. Não é reajuste, é reposição do valor de compra da moeda. E por essa razão, que ele seria, né, poderia ser concedido aos servidores. Nessa decisão também, e ali até o Rubens falou dos limites, né, do gasto público, que teria o limite prudencial de 51%, que tem a lei de responsabilidade fiscal, que também, né, tem que ser observada para a concessão da revisão anual. E no voto do conselheiro Luiz Eduardo Xerém, né, ele até coloca o seguinte, noto igualmente que a revisão geral anual é direito de tão forte envergadura que, conforme previsão na lei de responsabilidade fiscal, representa exceção na vedação ao aumento da remuneração quando o ente federativo atinge o limite prudencial. E o artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz o seguinte, a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será realizada a final de cada quadrimestre, né? Por ano, então, se vê essa situação. Se a despesa total com o pessoal exceder a 95%, do limite, são vedados concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou a determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10º do artigo 37 da Constituição. Então, mesmo que o município atingisse o limite prudencial, ou seja, 95% dos gastos com servidores públicos, o município não poderia mais contratar, não poderia mais dar nenhum tipo de reajuste, ressalvada a revisão anual. Então, notem que o próprio legislador faz diferença. O município não pode dar reajuste, mas a revisão anual pode ser concedida. Se a revisão anual fosse a mesma coisa que um reajuste, não haveria distinção de redação no artigo, né? Então, assim,
Com base nesses entendimentos, volto a repetir, no dia 31 de março, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina disse: a revisão anual pode ser aplicada e, por determinação da Constituição, deve ser aplicada aos servidores públicos. Algum tempo atrás, o STF também tinha entendido que a revisão anual não seria obrigatória. E ali há uma certa, assim, confusão. Alguns falam, ela não é obrigatória. Não, ela é obrigatória por força da Constituição, e o prefeito, para não concedê-la, ele tem que justificar ela de maneira muito bem fundamentada, porque isso é um direito do servidor. Ele tem o direito, não é a ter o salário reajustado, mas ter o seu poder de compra atualizado de acordo com a correção monetária. Porque senão, um grande exemplo, o salário mínimo, ele sobe todo ano, né? Então, a revisão anual é mais ou menos como o reajuste do salário mínimo para o servidor privado. Tá? Então, com base nisso tudo, eu posso dizer para vocês que hoje, né, no Brasil, a gente não tem uma segurança jurídica como deveria ter, mas hoje o posicionamento do Tribunal de Contas é no sentido de que possa ser concedida a revisão anual. E nesse último voto do Tribunal de Contas, eles ainda vão mais além, porque o prefeito de Gaspar, quando consultou, disse que questionou também, aliás, sobre os valores recebidos. E o Tribunal de Contas disse, olha, o município pode conceder, e se por um acaso, lá na frente, o STF dissesse que não poderia, né, voltasse atrás e dissesse que não poderia, esses valores recebidos não precisam ser devolvidos ao município, porque o servidor os recebeu de boa fé. E também não há nenhum tipo de responsabilização para aqueles que aprovaram a revisão. Por quê? Porque está baseada no entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Eu não sei se o Marcionei tem a mesma visão do que a minha, né, mas como eles me solicitaram esse estudo para a reunião de hoje, foi essa a conclusão que não fui eu que cheguei, mas o Tribunal de Contas do Estado. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu fico à disposição e seria mais isso que eu teria para trazer para vocês. Doutor, posso complementar? Sim, claro, Marcionei. Doutor, apesar do conselheiro ter emitido o parecer prévio para ser incluído no julgamento, esse julgamento se daria hoje. Só que o Vandal acabou pedindo para não ser julgado hoje porque o Ministério Público de Contas não tinha emitido parecer em relação ao processo, para que daí o Pleno pudesse decidir a respeito desse voto dele, desse relatório dele, aspecto de ser oficial do Tribunal de Contas. Só isso que me preocupa nesse aspecto aí. O voto dele é este, o relatório dele é este, conforme o doutor falou, só que ainda não é uma decisão do plenário do Tribunal de Contas. Porque hoje à tarde eu estava acompanhando, porque no meu estudo eu também verifiquei, falei com a doutora Ana Paula, ela se reportou a esse julgamento que ocorreria hoje. Fui acompanhar o julgamento hoje à tarde, daí inclusive só tinham 4 processos, achei que iam julgar logo, mas quando chegou na hora de fazer o julgamento dessa consulta 21.0019.56.59, que é da Associação de Municípios do Vale do Itajaí, mas que é assinada pelo prefeito de Gaspar, ele acabou, vamos dizer assim, pedindo para adiar o julgamento para a próxima sessão, que a princípio seria dia 14, ou seja, na quarta-feira. Só que eu vi a pauta, dia 14 tem uns 300 processos mais ou menos do Tribunal de Contas para ser julgado. Não sei se eles vão incluir na pauta de quarta, mas ele pediu para incluir na pauta de quarta porque o procurador do Tribunal de Contas, do Ministério de Contas, do Ministério Público de Contas, estaria fazendo a entrega do parecer amanhã. Segundo informações oficiais que saíram daí dentro do julgamento, da sessão do julgamento, porque daí a procuradora do Ministério Público de Contas já mencionou de que estaria sendo entregue o parecer amanhã. O que me preocupa é só isso, porque pode, né, doutor, ter daqui a pouco um voto divergente e, consequentemente, o relatório final
ser um pouco diferente. Não que eu esteja dizendo de que vai ser diferente, é só uma questão de segurança jurídica em relação à decisão deles. Isso só me preocupa por conta de que, nos estudos que eu fiz, por exemplo, o Tribunal de Contas de São Paulo já tem o entendimento de que não poderia dar nem a revisão geral, que, ao meu ver, está ferindo a Constituição Federal, porque o direito do servidor ter revisão geral, sim, é um direito constitucional e que nem deveria ser discutido em, vamos dizer assim, em tribunais de contas. E sim, o único órgão que poderia estar julgando isso era o Supremo Tribunal Federal, porque é um direito constitucional do servidor. Só nesse aspecto, doutor, o que me preocupa um pouquinho, tá? Marcionei, eu também dei uma olhada nessa situação, mas veja bem, a primeira situação que me chama a atenção. Os municípios que a database é antes de abril, março. Tranquilo, doutor. Eu até entendo em relação a isso. Porque hoje o parecer, só para concluir, hoje o parecer do Tribunal de Contas que está valendo, por mais que seja do colegiado, é o de dezembro. Isso, que é o IPCA. Sim. Que autoriza a revisão. Tanto que os meus pareceres também saem com a informação de que o Tribunal de Contas tem posição hoje no sentido que é permitido a revisão geral, mesmo existindo a Lei 173, por conta de que ela não restringe a revisão geral, e sim restringe o aumento, né? O reajuste, que daí o Tribunal de Contas até de Santa Catarina tem um posicionamento bem claro, de reajuste e de revisão geral, de serem coisas distintas. E isso está bem concreto. O memorando, deixa eu pegar aqui o número dele, o memorando 92, se eu não me engano. Deixa eu dizer para o doutor aqui. O memorando DAP 34-2020, né, /2020, ele é bem claro nesse sentido de ser um posicionamento do Tribunal de Contas, no sentido de que a revisão geral é passível de ser concedida pelos municípios, só que se limita ao IPCA. Eu só fiz esse adendo para ficar claro para todos que ainda não é, apesar do Vandal ter dado... O Vandal não. O Vandal é que não foi, né? Isso mesmo. Deixa eu pegar aqui o conselheiro... É o Vandal que fez o pedido. O Kleber Edson Vandal é que fez o pedido de a consulta. O relator é o Wilson Vandal. Mas o interessado também é o Kleber Edson Vandal, por isso que eu estou confundindo. O Wilson Vandal, ele não fez a votação, ou não incluiu na pauta de votação, apesar de ele ser o relator, pediu para que fosse adiada, por conta do não parecer do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas não ter emitido parecer. Mas o voto dele é no sentido de ser possível ser, sim, feita a concessão. A única coisa que me preocupa também, doutor, é o seguinte, como eu disse para o senhor, o parecer hoje do colegiado é no sentido da concessão, que é eu acho que é o 2259 pré-julgado, né? Não me lembro mais se é esse número, mas enfim. Hoje está valendo, pelo colegiado, a concessão da revisão. Então, os municípios que tiveram a data para a revisão janeiro, fevereiro e março, vão já ter utilizado a regra que estava... Isso. Aquilo que estava em decisão. Isso, concederam. O Tribunal de Contas, o voto do Tribunal de Contas em outros pré-julgados com relação ao recebimento e eventual devolução, essa é pacífica no sentido de não ter que devolver. Sim. Agora, como o município de Dona Ema, e aí isso vocês têm que decidir, o município de Dona Ema, a data base é abril. Sim. Se ele não for pautado no dia 14, por exemplo, vamos aguardar o julgamento, um novo julgamento do Tribunal de Contas, mas eu não sei se vai sair em abril. Sim. Pode sair em maio, pode não ser pautado nessa sessão aí do dia 14. E aí não se tem como fazer novamente a revisão, entendeu? Por mais que seja, vamos dizer que o voto do relator seja admitido pelo tribunal, que vem na tendência de dizer que a revisão anual é possível. O colegiado vai lá e decide e diz, a revisão deve ser feita, só que a data base do município, na lei orgânica já passou, o município não tem como revisar. Não, tranquilo. Eu só quis colocar esse adendo para ficar claro para os vereadores de que o tribunal ainda não teria julgado essa... Última, né? É isso mesmo.
O que está valendo para o Tribunal de Contas hoje é o memorando lá com o pré-julgado. O memorando 34/2020, que é o que eles mandaram para todos os municípios, e mandaram inclusive para todas as câmaras de vereadores. De ser o IPCA. O projeto é o IPCA, né? Certo? Não, pelo IPCA. E também há uma situação, doutor, porque isso aí vai ter que partir para... Seriam 2 votações, né? Então, em caso dos vereadores aprovarem, isso é eles que vão ter que... Mudança nesse se tiver alguma mudança, tu pode cancelar o... né? Poderia se cancelar o projeto. Agora, dê oportunidade de conceder aos servidores o reajuste que é deles por direito e depois não poder voltar atrás, porque daí não tem como voltar atrás, porque a lei vai ser um empecilho em virtude da data base. Agora, revogar sempre é possível, né? Então, Não, mas daí, só para ficar claro essa situação, né, doutor? Não, eu acho que a contribuição foi muito boa, mas só para os vereadores também sopesarem isso. Se passar batido agora, talvez depois não possa ser feito. Mas, enfim, agora também é uma decisão deles e a minha parte seria isso. Pessoal, presidente, não sei, eu fiz a intervenção na fala do Dr. Pablo, mas se por acaso algum vereador tiver dúvida também, mas acho que ficou claro a minha intervenção no aspecto da questão do posicionamento do Tribunal de Contas. Hoje, o posicionamento do Tribunal de Contas é pela concessão IPCA, revisão geral. Reajuste, não. Reajuste é impossível. Um adendo, não vi o projeto de lei, e é importante de que se verifique isso, de que os agentes políticos, por força de entendimento do Tribunal de Contas também, de que a revisão geral não vai abranger os agentes políticos, por conta de que a remuneração deles, ou o subsídio dos agentes políticos, entrou em vigor dia 1º de janeiro de 2021. E que, consequentemente, por entendimento do Tribunal de Contas de Santa Catarina, não seria aplicável uma revisão geral nesse período de 3 meses. Porque eles entendem de que a revisão geral teria a abrangência de 12 meses. E que, por ventura, seria concedida somente no ano de 2022. Então, é importante de que, se o projeto prevê revisão geral para os agentes políticos, de que isso seja não concedido aos agentes políticos, porque pode ensejar aí depois uma tomada de contas especial e devolução de valores. Daí tem que devolver dinheiro, tá? Inclusive multa para o presidente da Câmara e para o prefeito municipal que fez a concessão. Ok? Não sei se algum vereador tem alguma pergunta a mais ali, alguma dúvida, queiram estar perguntando, fiquem à vontade, né? Eu desde já agradeço a explicação do Marcionei, é muito importante, o Pablo, o Rubens, temos a Débora participando também, não sei se ela quer fazer alguma colocação, mas é como vocês disseram, fica a critério de cada vereador, né? As explicações foram bem claras, e cada um vai interpretar da forma que acha que é mais correto. Se me permitem, os projetos de lei, na verdade, só abrangem mesmo os servidores da prefeitura e outro projeto os servidores da Câmara, né? Realmente, para os agentes políticos, somente ano que vem, no caso. Né? Ok, Rubens, beleza, ótimo, obrigado. Eu só gostaria de fazer uma pergunta, se me permite, presidente. Hoje não seria legal, então, em termos da lei, hoje não seria legal a gente estar votando a favor, isso? Ao contrário, hoje seria legal a votação. Quer dizer, votar a favor. O posicionamento hoje do Tribunal de Contas, como bem falou o Marcionei, hoje, ele é pela concessão da revisão. O Tribunal de Contas vai novamente se manifestar acerca dessa matéria. Mas hoje o que está valendo é a concessão da revisão. Se eles mudarem em abril agora ou maio o posicionamento, aí se poderia inclusive revogar. Só que o voto do relator já é no sentido de manter a concessão da revisão anual. Hoje é legal, hoje inclusive eles recomendam fazer. Tá? Claro que pode mudar, como bem falou o Marcionei, mas o voto do relator nesse novo processo já é para continuar fazendo a revisão, só para ficar claro. Tá ok, então, obrigado. Seu Wilson, isso mesmo. Na verdade, hoje o Tribunal de Contas tem um posicionamento favorável à concessão do IPCA, certo? Pela revisão geral.
Só que, como o Dr. Pablo falou que haveria esse julgamento do Tribunal de Contas relacionado a essa nova posição, porque o prefeito de Gaspar fez um novo pedido perguntando sobre como é que entenderia o Tribunal de Contas frente à decisão do Supremo Tribunal Federal, eles estão para julgar novamente. Era para ser hoje, não ocorreu, mas eles vão estar julgando isso aí nos próximos dias. Pode ocorrer de demorar um mês? Sim. Pode ocorrer de demorar 2 meses. Mas, em todo caso, a posição hoje do Tribunal de Contas é pela concessão de revisão geral limitado ao IPCA. Não pode ser outro índice. Mesmo que o município tenha uma lei lá dizendo que é o INPC. Não pode ser utilizado o INPC. Tem que ser usado o IPCA por força da Lei Complementar 173, que é uma lei federal. Nesse aspecto aí, se por acaso o Tribunal de Contas tiver um entendimento diferente de que não deveria ser concedido, a exemplo, por exemplo, é redundância demais. A exemplo do Tribunal de Contas de São Paulo, certo? Isso poderia ser revogado, como bem disse o Dr. Pablo, certo? Mas, hoje, o posicionamento do Tribunal de Contas, pelo memorando 34, é de que é possível ser feita a concessão do IPCA como revisão geral. Utilizando sempre a expressão revisão geral e nunca a expressão reajuste, porque isso ensejaria necessariamente uma anulação e o Tribunal de Contas entenderia que não seria passível ser concedido o reajuste. Revisão geral é essa de eu estabelecer o ganho do dinheiro que eu tinha no ano passado, para esse ano eu ganhar o mesmo tanto para fins econômicos, vamos dizer assim, né? Entendido, senhor Wilson? Entendido. Obrigado, Marcionei. Mais algum vereador tem alguma pergunta? Eu tenho, presidente. Assim, tipo, se a gente, vamos supor, a gente aprova isso. E daí lá na frente, daqui 2 ou 3 meses, eles consideram ilegal. Esse pessoal teria que devolver o salário ou isso só vale para o ano que vem? Assim, ó. O Marcionei. Fica à vontade, Marcionei. Beleza. Não, o Marcionei, ou eu ia dizer, né? O Pablo, querem explicar que vocês já passaram isso Pablo antes, quer né? falar? Também não tem problema. Fala, Pablo. Pode falar, Marcionei, fica à vontade. Em relação ao voto que está do Wilson Vandal. O voto dele expressa de que não haveria necessidade de devolver dinheiro por conta de que até a decisão do Tribunal de Contas ou até a decisão de um tribunal superior, o Tribunal de Contas teria posição no sentido de ser concedido a revisão geral pelo índice do IPCA. Então, se o índice foi o IPCA, o Tribunal de Contas não vai fazer tomada de contas especial por força até da decisão deles mesmos no relatório desse processo, dizendo de que estaria concedido a revisão geral com base na boa-fé, no princípio da boa-fé. Quem concedeu, quem recebeu, todos estão utilizando o princípio da boa-fé, porque, na verdade, fica impossível daí nós vivermos numa situação em que o posicionamento de um tribunal modifica de uma hora para outra e todas as posições adotadas com base naquela posição do Tribunal de Contas anterior viessem a ser anuladas. Isso acabaria criando uma insegurança jurídica assim, de precedente impossível de ser convivido com um tipo de pensamento desse. Por isso que o Wilson estabelece dessa forma no relatório dele. Não haveria necessidade de devolução. Sim, posterior à decisão, o Tribunal de Contas também orientaria os municípios a não fazerem mais o pagamento com base na decisão nova. Ou seja, os pagamentos futuros daí seriam passíveis de serem entendidos que não seriam mais passíveis de ser concedidos. Ou seja, pagos, né? Mas a posição tomada ou pelo gestor público em pagar com base numa lei aprovada, naquilo que o Tribunal de Contas tem entendimento hoje, não geraria nenhum tipo de ônus, nem improbidade administrativa por conta do princípio da boa-fé. Entendido, vereador? É isso, Pablo? Entendi.
Mais alguma pergunta? Ele, inclusive, né, só complementando o doutor Marcionei, ele, inclusive, o Vandal cita no voto dele um pré-julgado do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas da União, que fala exatamente o que o Marcionei falou. Com base no princípio da boa-fé, não se teria que devolver. Como o Marcionei disse também, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tinha um posicionamento contrário. Eu não sei se eles já decidiram depois do julgamento do STF. Não, né? Ainda Todos os tribunais de conta do Brasil não se manifestaram acerca disso depois do julgamento do STF, que foi em março. Santa Catarina vai ser o primeiro. E como tem São Paulo, que era contrário à revisão, tem Minas Gerais, que é favorável, tem o Rio Grande do Sul, que é favorável, Pernambuco, se eu não me engano. Então, assim, tem para todos os lados, né? Mas o de Santa Catarina, por enquanto, tá favorável. Mais alguma pergunta? Podemos passar, então, para a votação das comissões? Então, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, né? O parecer é após análise do projeto de lei número 007/2021, que concede a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Dona Ema. Então, eu vou pedir, né, a comissão os votos ao parecer. Juliano Rizieri. A favor. Jaqueline Alves de Souza Nito. A favor. Antônio Tadeu Pavanello. A favor. Então, está aprovado, né, esse relatório das comissões. Daí temos o outro, que é a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O parecer após análise do projeto de lei número 006/2021, que concede revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos municipais de Dona Ema. O parecer, né, favorável. A votação é Juliano Rizieri. A favor. Jaqueline Alves de Souza Nitz. A favor. E Antônio Tadeu Pavanello. A favor. Então, estão aprovadas as comissões. Eu quero agradecer aqui, né, ao Marcionei, ao Pablo, Rubens, a Débora, pelas explicações, né. É muito importante que vocês participem e tirem as dúvidas. E agradeço a presença de todos vocês, então, né, se algum vereador ou tiver mais alguma dúvida, pode estar entrando em contato também diretamente com eles, perguntando, né, passando para a gente também estar indo atrás das respostas. E eu agradeço, então, a presença de todos, né, e declaro encerrada a reunião de comissões. Obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite.